Muito boa noite a todos, boa noite a quem acompanha o canal, quem não acompanha também, mas resolveu dar uma olhadinha. Quem não conhece o canal, mais uma vez, como de costume, eu vou sugerir, dê uma olhada nos vídeos que eu faço. Tem alguns vídeos de cover, principalmente anos 70, 80, tem alguns bate-papos musicais, assim, com outras feras como esse aqui que eu vou falar agora. Quem não é inscrito no canal, quiser se inscrever também, será muito bem-vindo. Hoje eu vou conversar com um pianista espetacular, que eu sou muito fã dele, que é o Cláudio Dauelsberg. Muito boa noite, Cláudio. Seja muito bem-vindo ao canal. Uma grande honra falar contigo. Prazer estar aqui com você, Eduardo. E vamos hoje fluir aí essa conversa pelos caminhos que você quiser, Isso aí. tá bom? É Tá um bom. prazer estar aqui, começando o ano, e vamos jogar os novos fluidos aí para esse novo ano. Isso aí. Eu só vou assim, eu sempre gosto de contextualizar. O Cláudio é pianista e diretor artístico do Piano Orquestra. Depois a gente entra nos detalhes do Piano Orquestra, que é uma coisa fora de série. E Mas eu quero começar falando do começo, que eu sempre gosto de começar do começo. Então, a primeira coisa que eu quero saber, Cláudio, assim, primeira coisa que eu sempre pergunto, como que a pessoa despertou para a música? O que fez com que entrasse para o mundo da música? Mas no teu caso, acho que não tinha como não entrar, né? É a família toda, eu acho, né? Uma coisa assim. É mais ou menos isso. Não tinha como negar, assim, entende? Eu aprendi música brincando no corredor da casa dos meus pais, assim. Então sempre tinha música acontecendo por lá e e aí dentro desse processo eu fui aprendendo muito da música clássica, né? Mas eu também gostava do popular, mas ali eu não tinha muito espaço para aprender isso. Então eu gostava muito de ir para casa dos amigos. Foi aí que eu fui entrando em contato com rock progressivo, música Hum. popular brasileira. E eles tinham todos os discos, né? Naquela época eram LPs, e eu aproveitava para ficar ouvindo tudo aquilo lá, que eu não conseguia ouvir aquilo em casa, né? Então, em casa eu aprendi muito assim da literatura, da música clássica, assim, isso realmente, assim, eu acho que eu aprendi todos os quartetos de Beethoven, todos os trios de Mozart, Parará. Isso tudo ficou na minha cabeça, assim, a literatura, eu tenho um panorama muito claro assim da literatura da música de câmara, da música de concerto. E por fora, eu ia estudando os compositores que eu curtia, na verdade, aqueles que eu botava para tocar na minha vitrolazinha ali. Uhum, E, e aí passa por Jethro Tull, Patrick Moraes, o uhum, Yes, o Emerson Lake and Palmer. sim. Eu gostava muito de ouvir aquele material daqueles. Vamos chegar lá. Depois eu Mas quero saber alguns detalhes sobre isso. Mas eu pergunto assim, tem músicos na família, né? tem. Eu sou filho de uma mãe professora de piano, pianista professora de piano, com quem eu dei meus primeiros passos. Depois eu fui seguindo com outros professores que ela mesma foi recomendando, que Uhum. santo de casa não faz muito milagre, né? E depois fui estudando. Meu pai é violoncelista, então ele tocava na orquestra, tocava com. Assim, ele dirigia as cordas da Odeon, da Ah, Polygram, sim. ele ajudava nesse processo, gravou com o Egberto. Então, essas pessoas também passavam lá pela casa dos meus pais, né? O Egberto, o Milton Nascimento, lembro de ter visto ele, eu muito pequenininho, ele fazendo os arranjos, quer dizer, o naipe das cordas, etc. Então, a música foi entrando, né? Assim, pelo viés familiar. É, de brincar, eu gostava de improvisar. Eles entendiam aquilo que eu fazia de brincar no piano. Eu gostava mais de brincar do que fazer leitura. Eu leio, né, me viro, tenho uma leitura razoável no piano, mas eu gostava de brincar, aquilo que a gente chama de improvisar, né. Uhum. Só que eles não entendiam isso naquela época, o estudo clássico era muito rígido, etcétera. Então, quando eles me viam improvisando, eles achavam que eu estava batucando o piano. Eles falavam: "Não, então, ou estuda sério ou fecha a tampa do piano". Eu falei: "Cara, eu vou fechar a tampa do piano". Aí eu peitei essa história. Lógico que quando eles saíam de casa, eu voltava lá, abria o piano e Uhum. tocava, né. Quando eles voltavam, eu fechava, fingia que não estava tinha parado. Uhum. Mas foi mais ou menos esse processo. Chegou aos 17, 18, eu fui para tinha que fazer vestibular, eu falei: "Ah, cara, vou fazer para música". Mas não estava Uhum. muito certo ainda não. Aí fiz 3 anos de UFRJ, depois, não estava gostando, não estava me encontrando, era uma outra forma de se ensinar música naquela época. E aí mais para frente,
assim, lá, depois de 3 anos, eu apliquei para uma bolsa na Berkeley, fui estudar em Boston, e ali eu realmente tive um panorama muito legal. Estudei, enfim, arranjos para formações de big band, trilhas sonoras, aspectos da improvisação, do jazz, e sabia que também queria manter a coisa da música brasileira. Eu estava muito consciente em não perder o meu vínculo com o Brasil, assim, nesse Sim. sentido. E é bem visível E aí, isso nos arranjos de vocês, é bem visível, tem bastante elementos de música brasileira. Mas o que eu ia te perguntar, o Egberto Gismonti, ele frequentava a tua casa? eu lembro do Egberto, pequenininho, assim, porque ele tinha uma barba enorme, um Sim. cabelão enorme. Eu era uma criança ainda muito pequena, eu olhei para ele e fiquei um pouco assustado. Eu lembro dessa sensação, assim, de falar: "Nossa, será que ele vai me machucar?". Assim, eu tive essa. Aí depois, logo depois, eu vi eles tocando, eu falei: "Cara, eu adorei aquilo", sabe, assim. O- Então, o Egberto tem uma facilidade tremenda, ele estava estudando violoncelo nessa época. Meu pai estava comprando instrumento com meu pai, estava pegando alguma coisa de arcada, meu pai falou: "Olha, eu fui para a Alemanha, voltei, ele já estava tocando", assim, era uma coisa de uma facilidade tremenda que ele tinha. Sabe que o Egberto, eu fiz o último bate-papo que eu fiz antes de ti foi com o Mu Carvalho, né? E ele é Ah, sim. muito ligado no Egberto também, e eu não conhecia muita coisa do Egberto antes de falar com o Mu. Aí ele me passou alguma coisa, daí eu procurei a discografia toda dele. O cara é um monstro em todos os instrumentos que ele toca, e é uma facilidade, ele toca olhando para os outros. Bem sério, né? É impressionante aquele Muito homem. E aí que eu digo, ele frequentava a tua casa, tua mãe pianista, o pai violoncelista, né? Como é que tu não ia entrar pro caminho, né? E aí que tá. isso, assim, realmente ali era uma espécie de embaixada da música, assim, muitas pessoas passavam por lá e, enfim, O Mu era também, né? era O Mu também, na casa dele o era. Mu também, assim, eu conheci o Mu exatamente na casa de uma amiga nossa, do Beto Macedo, da Teca Macedo, e ele já estava com a cor do som, e eu eu era um pouquinho mais novo, então aquilo que eu via nele era o que eu ambicionava. Ah, sim. Eu não precisava chegar lá ainda, tinha alguns anos ainda de O percurso. Mu é outro monstro, meu Deus, como ele toca. Muito legal, muito legal. E assim, ó, Cláudio, então as primeiras aulas de piano foi com a tua mãe. Depois ela te indicou alguns professores, é isso, né? Sim, sim, estudei com o Miguel Proença, estudei com o Telmo Campos, foi meu grande professor, que foi um aluno dela e que foi, na verdade, assim, meu grande mentor ao longo da vida. Uhum. Estudei com a Linda Bustani também, que é uma super pianista. Uhum. Enfim, Dorensky, né, que foi do Conservatório de Moscou, um pianista russo. E Uhum. depois, nos Estados Unidos, eu tive a possibilidade de estudar com o Charlie Banacos, alguns, assim, no começo, mas depois mais por cartas, assim, né, por Ah, EAD. sim. É, Mas foi um super. Mas, assim, cada um deles me ajudou a construir um pedacinho do que eu sou hoje, sim, né? sim, claro. Então, aí tu disse que ficou 3 anos, antes de ir para os Estados Unidos, ficou 3 anos na UFRJ. Estava fazendo faculdade de composição ou piano, alguma coisa assim. Estava fazendo piano Piano. clássico. Porque naquela época as universidades ainda não estavam abertas para o popular, nem para o jazz, nem para isso. Então, Ah, eu tinha que fazer o curso da música tradicional de concerto e, eu sentia falta também de poder alimentar o outro lado, né, da uhum, improvisação, da música popular. E eu não tinha um estudo convencional, conheci o Luizinho Essa, que era um super pianista aqui do Rio, uhum. e ele na época ele não estava com uma didática ainda muito clara, então ele tocava umas coisas super difíceis, olhava para mim e falou: "Entendeu?". Aí eu falei: "Pô, entendi". Aham, Mas assim, não era uma passada com tranquilidade. Eu sei que depois ele se sim, tornou um grande mestre do piano, depois ele ensinou de uma forma muito, ele foi aprimorando na didática, né. uhum. E Mas aí eu já assim, tinha ido. e Hã. a tua primeira apresentação, assim, foi sozinho ou com algum grupo? Lembra bem, deve lembrar bem a primeira vez. Olha, vamos lá. Eu comecei pequeno, fazendo concursos de piano, né. Eu realmente ganhei todos os concursos quando eu era, assim, de 8 aos 12 anos, assim. Ganhei um concurso aí no Rio Grande do Sul, na Torrent, era um concurso nacional. Lembro da sensação boa, porque o concurso me dava 4 concertos lá por Novo Olha, Hamburgo, São Leopoldo, pô, essas que show. cidades. Aí eu pude matar a aula, sabe, assim, eu não vou. Mas, Cláudio, só desculpa te interrompendo já. Esse concurso era só piano, tocando sozinho? É, era Tipo aquele pianista. programa,
tinha um programa com Júlio Medalha, Prólogo, se não me Aham. engano. Prólogo, né? Sim, sim, É sim, tipo sim. isso? É tipo isso, Tá. né? Assim, Ali só, é só fera também. só fera, só fera. E na época eu não tinha muita consciência, eu não ficava nervoso, eu sentava ali, tocava, e isso é muito bom, né? Essa coragem da inconsciência que a gente tem ainda quando criança, assim, sem uma noção do peso da responsabilidade. Mas hoje Então era fica muito bom. nervoso? Acho que não, eu não vejo, eu não te vejo nervoso. Bem tranquilo. Não, eu acho que a gente tem uma adrenalina natural, assim, e eu acho que quando você toca piano solo, você tem um peso maior, Uhum. assim, de responsabilidade, porque ali é você com você. E, quando eu estou no jazz ou na música popular, é um pouco mais aberto. Então, assim, se alguma coisa não for exatamente ali, exatamente como é, você tem outros caminhos para resolver aquilo, né. Você Uhum. sempre tem o caminho da Uhum. improvisação e prever o erro, né. A improvisação, ela pressupõe a não perfeição. Uhum. Então ela, por um lado, o improviso é um desafio, porque você tem que pensar muito rápido, harmonicamente, enfim. Por outro lado, você tem um lado de você poder criar real time, né, em tempo real, e não passar pelo aquele estudo que você tem que acertar 1099 notas daquela peça, né, assim. Uhum. É. E o Duo Fênix foi um dos primeiros grupos teus? Pois é, sim, foi o meu primeiro grupo que, assim, foi ganhando projeção. Até então, sim, eu comecei com a Adélia naquela época, tinha feito alguns grupos de rock, de banda de garagem, né, assim, meus primeiros grupos de escola, com outros, a gente tocava. Eu lembro que o meu primeiro show foi em Pindamonhangaba, uma cidadezinha lá longe, mas eu achei mó barato aquela experiência, foi muito bacana. E com o quarteto daqui do Rio de Janeiro, de música rock. E aí, a gente seguiu, e eu conheci Délia um pouquinho mais lá para os 20 e pouquinhos, e a gente se entendeu imediatamente, e virou aí um trabalho que foi virando Duo Fênix, que a gente caiu na Copa People, e na Copa People a gente tirou o segundo lugar. O, 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 o presidente da BMG Ariola estava nesse dia lá, e Uhum. ele falou: "Cara, vamos fechar um contrato para vocês gravarem o primeiro disco". A gente acabou gravando o primeiro disco do Duo Fênix numa major, né, na BMG Ariola, e e foi uma pressão grande. A gente era muito novinho naquela época, assim, de ter que gravar, apresentar, ter que entregar o produto pronto em tantos dias com aqueles contratos. Então foi um período muito rico para a gente. Aí o Duo Fênix, começou a crescer, ganhou as rádios, fomos a Montreux, fizemos turnê internacional. Aquele da Suíça? Fomos a Montreal, Suíça, os 2 Tem, novinhos ainda. tem algum vídeo disso? Eu não achei. Cara, eu tenho que falar com a Adélia. Eu não A achei. Adélia é boa disso, ela deve ter aí ela ainda tem os arquivos, de vez em quando eu ligo para ela, assim, para pegar algumas coisas, que ela tem um bom Tem, arquivo, tem né, bastante assim. coisa. Sabe que eu vi o show de vocês, acho que no Arpoador, se não me engano, de Sim, 88. Tu era bem sim. cabeludo, assim. E aquilo é um jazz, assim, que fantástico aqui. Vocês dois destruindo. E o baixista também muito bom, eu não sei quem são, o baterista, todo mundo ali. Cara, era Esse muito aí tem bom. algumas músicas que a gente acha em Sim, vídeo. o Bill Fence, o primeiro trabalho, ele foi bastante inovador para a época, porque ele trabalhava com muita programação, muitos teclados, mas ao Uhum. mesmo tempo trazia para a música brasileira, trazia para um lugar uma estética mais abrasileirada. Então isso foi os elementos dessa liga deram certo, assim, ficaram Uhum. bem bacanas, e Fantástico. foi ganhando lugar. O segundo é o Carai ET, né? O segundo Cara, e disco. até, Esse aí eu exatamente. achei melhor. Eu não sei, pra mim, eu gostei mais desse aí. Vocês fazem uns Chick Sim, Corea ali, fazem, nossa, as coisas muito bem trabalhadas, muito bem tocadas. E tem composições de vocês também, né? o cara aí até é um duo que virou um septeto, assim, aí já é mais humano mesmo, Uhum. tocando, e super craques também, Nossa, então foi fantástico. E tem os arranjos. o francês, né? O Birelli, não sei como é que se diz, Mirelle né? Lagrène, Eu Mirelle não, Lagrène. eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Daí eu resolvi dar uma olhada, eu vi um vídeo dele, acho que devia ter uns 12, 13 anos, quietinho, dentucinho, assim. Ele chega bem quietinho com aquele violão e o que ele faz ali, meu É Deus do uma céu. é uma loucura. Mirelle Lagrène, ele vem dessa escola,
como é que se diz? Agora esqueci dos ciganos, né? Na verdade, que Flamenco? Tipo Flamenco? ele é um cigano mesmo, com todas as influências, meio flamenco, meio, mas ao mesmo tempo ele tinha tocado com Miles Davis naquela época, ele era novinho e foi o produtor do CD que foi lançado na Alemanha. Ele levou a gente para o estúdio lá em Freiburg, na Alemanha, onde a gente se encontrou com o Birelli Lagrène. E o Birelli chegou lá, botou um solo, fez outro solo, fez outro solo. Falei, cara, não sei nem mais qual escolher, porque foi uma boa dor de cabeça ali, porque Impressionante aquilo. E o vídeo que eu vi de 80 e pouco, eu acho, bem novinho, pequenininho, assim, destruiu, simplesmente destruiu o ele é violão. um fenômeno mesmo, ele é realmente um fenômeno. Fenômeno. O Cláudio, assim, ó, já que a tua família tem vários instrumentistas, então eu tenho que te perguntar, além de piano, toca algum outro instrumento? Fora as percussões que eu vejo ali no piano orquestra também. Olha, eu enveredei pelo lado da percussão, porque eu conheci o Chick Corea, né, assim, na época, e quando ele esteve aqui no Brasil, a gente, eh, ele foi muito generoso, né, lá em Brasília, eu estava com ele, aí ele falou, eu estava tocando uma peça do César Camargo Mariano para ele falou: "Pô, gostei disso aí, me ensina". Aí eu falei: "Eu ensinar você?" Assim, você vê a humildade dele, né. Era uma levada muito bacana do César, né, ele falou: "Pô, quero aprender aqui", ele até deu uma quebradinha de cabeça ali para pegar a coisa lá, aí falou: "Cara, entra aí", e ele me chamou para tocar uma música, e eu entrei muito nervoso, assim, para fazer isso com ele lá. Uhum. E aí dentro dessa realidade, ele improvisou, me deixou super à vontade, muito generoso mesmo, assim, é comovente a maneira como ele faz. Uhum. Ele tinha falado na viagem, fala: "Cara, eu estudei muito o stick control", que é o paradido, né, são as técnicas de baterista, né, Aham. assim. E aí eu ficava fazendo D, A, D, D, E, D, E, D, A, D, 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 e aí trabalhando aquilo, ele falou: "Agora aplica no piano". Aí a ficha caiu, eu falei: "Caramba, se eu fizer isso em termos de acordes, essa coisa vai chegando lá". Uhum. Então, fui entendendo mais ou menos essa coisa do pensamento dele rítmico e tudo, e ele escreveu na contracapa do primeiro CD do Fênix e tudo, foi muito generoso É. mesmo. E tá ali Ah, não, esse é o Chick Corea, eu tava me lembrando do Birelli, que se diz, né? Que ele É, tem no segundo disco, tem o nome dele, né? Que tem ele junto. tem. Ele participa no segundo O, disco. é, Agora, assim, toquei um pouquinho de flauta, mais na 17, 18 anos, flauta transversa um pouquinho. Toco muito mal. Violão eu gostaria de tocar, mas eu sou péssimo, assim, é, então fui para o piano mesmo, que é o meu instrumento harmônico, e é isso basicamente. e no piano, até eu falo para quem ainda não conhece, dá uma olhada no que esse homem faz, é impressionante. Mas, ô Cláudio, assim, ó, vamos agora para partir pro. Eu te conheci através do piano orquestra, tá? Quando eu morava na praia, em Torres, numa praia pequena do lado de Torres, então teve aquele DVD de 2007, 10 mãos e um piano preparado, né? E acho que, se não me engano, na TV Senado estava tocando, eu estava mudando os canais e eu olhei, nossa, o que é isso? E aí eu fiquei olhando, meu Deus, que coisa, que absurdo. E de lá para cá a gente eu não é tão divulgado assim, se o cara não vai atrás, né? E aí, como eu estava te falando em off, o meu filho mais velho também adorou. Então a gente, de lá para cá, a gente fica. Enfim, a gente vê várias. Tem alguns vídeos ali, a gente adora ver de vez em quando. E eu vou deixar para tu explicar o que que é o piano orquestra, porque eu acho uma coisa assim fora de série, né? Eu vou deixar para tu explicar, não tem ninguém melhor. Vambora, não, tranquilo. Um pouquinho, assim, até chegar ao piano orquestra levou um tempo, né? Teve o do Fênix com a Adélia, Hum. aí depois eu comecei a montar um trabalho solo, né? A Adélia foi para o caminho solo, eu fui para o meu. Aí eu lancei o Paisagens Brasileiras, que foi gravado no Montreux Jazz Festival. Foi a segunda vez que eu fui ao Festival de Montreux, na Suíça. Aí já fui com o Robertinho Silva, que é uma lenda da percussão brasileira, com Ney Conceição, Alexandre Carvalho, super guitarrista também, que infelizmente nos deixou ano passado. Mas gravando esse segundo, aí veio o trabalho de Big Band, aí depois o trabalho de Big Band, que a gente chamou aqui de Grande Banda Carioca, que fez festivais também aqui pelo Brasil. Depois veio um CD gravado na Noruega,
porque eu estava indo muito para a Europa, fazia muitas turnês por lá, e teve um momento que, eh, ir com músicos de lá era mais fácil fazer os festivais do que levar Uhum. um trio do Brasil, né, pelas Uhum. passagens e custos. E aí eu montei um quarteto com músicos da Noruega e que, pelas turnês que a gente fez, a gente acabou, gravando no Rainbow Studio em Oslo, na Noruega, que foi muito bacana. É um dos melhores estúdios, Eduardo, assim, incrível. Lá eles gravavam SM. Um dia, se você puder pesquisar, dá uma olhada onde o Egberto gravava e outros grandes músicos. Tem um padrão de sonoridade para esse tipo de música instrumental que é muito característico e muito legal. Assim, eles têm uma, os sons são muito bem cuidados e tudo mais. Quando eu entrei naquele estúdio e gravei, eu falei, nossa, você chega lá, você bota o headphone assim, já está pronto, o CD está pronto assim na tua mão enquanto você está Uhum. tocando. Então você toca mais inspirado, você toca mais com Uhum. outras ideias, né? Então era muito diferente, foi muito bacana essa experiência. Então, quando eu volto, eu fiz uma trilha para o Balé Guaíra, que é um balé do Sul. E nessa época eu fiz uma peça que foram só de piano. Eu usei quase 100, 120 tracks de piano e, e ficou lindo. Lógico, estava pesquisando ali dentro do piano, tirando sons embaixo do piano. E eu falei, Sozinho? cara, Sozinho estava fazendo? sozinho. Então aquilo era estúdio, Tá. era experimentação em estúdio. Aham. E ficou muito bonito e tudo. E aí me deu a vontade de falar, cara, de repente isso aqui podia virar um projeto real time, né? Mas era muito difícil, né? Então, eu estava naquela época dando aula na UFRJ, tinha 3 alunos, 4 alunos se formando, e 3 deles, a gente sentou em janeiro, assim eles terem, logo após eles terem se formado, é sempre um drama para quem está se formando em música, né? E sai da universidade. Uma coisa é você ser um Ah, sim. dentista, estar formado com diploma debaixo do braço, agora você pode abrir um consultório. O músico com diploma ou sem diploma, ele precisa Deixa eu fazer só um. te fazer um parênteses, depois tu continua. Um amigo meu, ele se formou em composição, toca piano, muito bom pianista. Quando ele se formou, sabe o que ele foi fazer? Que sobrou para ele? Tirar notas de música de pagode para revista, aquelas pequenininhas. Eu falei, meu, tu não precisava passar por isso. Um pagode, eu digo, El Chan, não os pagode antigo. Aham. É. É um desafio, sabe, assim, bom, de qualquer forma, é um desafio também fazer a universidade falar com a linguagem atual do mercado, e, enfim, criar um pouco mais de interseção, preparo até para essas novas tecnologias. Mas, de qualquer forma, a gente estava falando disso assim, que aí começou com os alunos que estavam Isso. saindo egressos da UFRJ, a gente foi começando ali, não sabia se estava louco ou não, mas eles eram muito pesquisadores e tinha que ser muito estudioso, muito, a gente chama naquela época de CDF, assim, aquele que estuda, que examina, eh, porque, pô, para tocar um piano, cara, 10 mãos, fazer, piano, baixo, bateria, tudo saindo do mesmo instrumento, ou seja, a nossa pretensão era fazer do piano uma orquestra de sons. Ou seja, tirar o piano de um lugar onde ele ocupava ali aquele piano mítico do século XX e migrar ele para o século XXI, assim, abrindo as vísceras do piano, literalmente, Uhum. mostrar ali dentro, e fazer trabalhos que soassem musical, porque já tinha o John Cage, que tinha feito o piano preparado, em 1930, 1940, e a gente queria tentar pegar a partir daí e avançar essas pesquisas e tentar transformar isso numa ideia de uma música que comunicasse com o público, que ao mesmo tempo fosse vitalizada, revitalizada até, e criasse uma comunicação legal. E aí foi isso. A gente começou, no começo, muito sem saber se a gente estava sendo louco. A gente fez uma apresentação no CCBB, foi a primeira apresentação da história. A gente, com muito receoso, começou com uma instalação, a gente só tinha 3 músicas no repertório, era só isso que a gente Uhum. tinha. Tinha dado um trabalho insano para fazer aquilo tudo funcionar, porque assim, um tá tocando piano, o outro entra para debaixo do piano, aí o outro sobe, toca a baquetinha, aí enquanto o outro toca a baquetinha, o outro tem que acionar o pedal, aí o outro tem que abafar uma corda do piano. É um trabalho muito integrado, com muitas mãos, e se um não faz a coisa, derruba todo mundo. Então todo mundo É é isso. interdependente totalmente, né. Isso.
Não, para quem não conhece, é um piano de cauda bem grande, até eu acho que vocês já trocaram, antes tinha um menor, se não me engano, mas atualmente é um grande, né? Sem a tampa e com vários objetos acoplados, né? Basicamente. Exatamente. A gente faz do piano uma orquestra tocada por 10 mãos, né, mas explorando o corpo do piano, a parte de baixo do piano, a parte de dentro da Puta. caixa do piano. Então é um trabalho muito imagético, né. Então no começo foi esse primeiro show. Por sorte, você vê a coisa do destino, né, estava a Bibi Ferreira passando lá, porque ela ia para alguma coisa de teatro, olhou e falou: "Isso já é da ordem da genialidade", eu lembro que ela falou isso. Aí, assim, a gente foi tendo os feedbacks das pessoas e a gente começou a ganhar força e tônus para agora vamos fazer disso um trabalho. Assim que foi o trabalho, ganhou vários prêmios, ganhou prêmios do Rumos, do Itaú, ganhou outros prêmios também paralelos e veio a possibilidade de gravar com a Oi, na época era Telemar, alguma coisa assim, a gente fez o primeiro disco lá, e o primeiro DVD, na verdade, porque o piano orquestra é muito imagético, né, a Uhum. pessoa vê ali dentro o que está acontecendo. E a gente dali, fez rodou o Brasil inteiro, foi parar no Faustão, nunca imaginava, assim, o piano orquestra levou a gente para lugares que a gente não tinha a menor ideia que pudesse chegar. Uhum. Foi para o maior festival da França de piano, que eram 3.800 pessoas, só os maiores do mundo. Aqui do Brasil, só Nelson Freire tinha ido, que é o maior pianista clássico da história daqui. A gente chega lá num palco, cara, você escolhia o Steiner, tinham 5 Steiners novos, com o trator da Steiner. Era um nível muito diferente do que a gente está habituado a trabalhar aqui. É, É que é e, uma coisa também completamente diferente, né? Pelo menos no Brasil, não sei se no mundo já teve alguma coisa assim. E não, isso foi uma coisa legal, assim, né? é, a ideia então foi tua. Foi tu que Foi, começou. foi. E Parabéns. não é errado dizer que ele é o único no mundo. Né? Isso não quer dizer que, ó, né, tô me colocando e me exaltando, mas você Sim. não, assim, até onde a gente pesquisou, a gente não vê um trabalho como esse nascendo lá em 2003, né. Eu sei que o piano orquestra também influenciou muitos outros grupos, né, não é que a gente é totalmente original, a gente Uhum. pegou as técnicas do Cage e foi trabalhando e achando as nossas soluções para fazer de um piano uma orquestra de sons. E tem coisas que são geniais, e não são só minhas, sabe, Eduardo, tem Sim. cada pelo piano orquestra já passaram 3 gerações, né, assim, Uhum. a primeira geração foi muito importante, com a Cláudia, Kézia, Gisele, Jadna, depois passa para uma segunda geração, e assim vai, né? Assim, são vários nomes, cada um botou uma parcelinha ali nessa construção. Sobre o John Cage, eu já tinha ouvido falar bastante do John Cage. Eu não me lembro se eu já ouvi alguma coisa. Eu sei que ele tem uma obra e ele era bem já falecido, né? Ele é do começo do século XX, acho. É, mas duas coisas dele, duas músicas dele que não tem como esquecer, porque eu acho que ele fez pra chocar, não sei se pra chocar, que conhece qual é a música mais longa do mundo? As 4 Low As, minutos e 33, é essa não? né? É que ele tem uma música chamada 4,33. Essa é a outra, das duas, uma é essa aí, que é silêncio. Aham, É pra chocar. exatamente. A pessoa pensa, como que isso não é música? Calma. John Cage é isso aí, o cara fazia pra pessoa ter essa, como é que se diz? Esse feedback mesmo, né? Mas assim, São ó, a outra música é aquela mais longa do mundo, sabe qual é? Me conta, eu As, acho que eu as slow as possible, né? Tão lento quanto possível. Sabe quanto tempo tem essa música? hã. Não sabe? Depois tu vai pesquisar para ver que eu não estou mentindo. 639 anos. Caramba, vai ter que John ser Cage. gerações e gerações, hein. John Cage. Na verdade, ela começou a ser tocada em 2000, eu não me lembro que ano. É numa cidade da Alemanha, numa igreja, tem um órgão lá, e está sendo tocada há não sei quantos anos, fica uma nota, um acorde por uns 2, 3 anos, depois alguém vai lá e faz o outro. As slow as possible, né? Então, vai longe. Procura na internet, vai ver. As slow as possible. É uma coisa de louco mesmo. Eu Mas queria entender assim, que BPM é esse, né, beat per minute, assim, mesmo que você bote 0,1 ali no metrônomo, a coisa vai longe. ainda sobre. Ainda não, agora só de piano orquestra quase. O,
o nome tá mais perfeito impossível, mas foi também tu que criou ou pediu pediu sugestão de alguém assim? Eu acho que a gente criou juntos, mas assim, essa ideia do piano orquestra em 2013, ele coube bem porque ele explicava, né? O título já meio que explicava o que É, era um O comum, né, entre o piano e a orquestra isso. fusionando ali. Então, porque não foi isento de críticas, né? Assim, o advento do piano orquestra em 2003 ainda pegou um público ainda muito com muitos preconceitos, com muitas, né? Hoje não tem mais isso, hoje já está mais relax, o que era para quebrar de parâmetros já foi quebrado, toda a sociedade em geral, né? Assim, então, Uhum. nesse sentido, no começo foi a gente tinha que ter um pouco mais de atenção, assim, mais de cuidado para falar, mais de cuidado de colocar. Tinha às vezes comentários, nossa, mas vocês estragam o piano, etc. E isso é uma coisa que eu comecei a levar para o show. Fala, olha, tem gente que fala assim, vocês destroem o piano. E aí mostrava tudo que a gente fazia, né? Porque a gente tinha umas técnicas do técnico da Steiner que olhava e falava, não, isso aqui não tem problema, isso aqui não... Porque as percussões que a gente bate na madeira do piano saíam muito alto no show, porque tinha amplificações, muitos microfonezinhos dentro Uhum. do piano. Então, você bate assim, já dá um bumbo lá, faz, tum, né? Parece um bumbo de bateria. É. Então as pessoas achavam que a gente estava martelando o piano, sendo. Enfim, mas isso também é um lado bom para se falar. Agora, o piano orquestra também tem um lado de comunicação muito bacana, né? Assim, de performance. Ele evoluiu do primeiro para o segundo DVD, do segundo para o terceiro DVD. No segundo DVD, ele entra para entrar dentro da música popular brasileira. Então, a gente gravou com a Mônica Salmazo, gravou com a Tereza Cristina, gravou com vários cantores, Mariana Baltar, Maíra Freitas, enfim, vários cantores Manu, que também Uhum. que tocou com a gente, Manu Santos, enfim, e a gente foi experimentando como é que isso funcionava e fusionava com a música popular brasileira cantada, né, do repertório da MPB. E depois a gente resolveu partir para fazer um espetáculo mesmo. E aí a gente investiu em cênica, movimentação, ou seja, acabou essa história. A gente aprendeu, o pianista aprende a tocar e agradecer, e acabou, né? Aí, de repente, ele tinha que. Isso foi sofrido para mim também, porque tinha que tocar, levanta, olha para lá, faz Uhum. isso, agora dá uma caminhada, agora senta, agora. Ficou bem Nossa, era mais tudo. teatral, né? Mais teatral. Muito. Então foi um aprendizado gigantesco, né? Transformar o piano orquestra num espetáculo de multilinguagem, né? Assim, com tudo Uhum. acontecendo. Mas também esse crescimento levou a gente para os grandes teatros do mundo, né? E a gente chega em 2018 fazendo uma turnê de 31 shows, 31 dias, passando pelos palcos principais, assim, o Concerthaus de Berlim, que é um super teatro gigantesco, é, enfim, Festival de Piano de Tallinn, super teatro lindo. Uhum. É, lá em Portugal também, no Centro Cultural Belém, que é um teatro maravilhoso. Estiveram em Ou Londres seja, também? Londres também? oi? Estiveram Londres a em gente Londres? não foi, não. A gente tocou num festival Sonic Art Research, mas isso foram 2 anos antes, Uhum. lá na Inglaterra, no Reino Unido, né? Assim, a gente fez esse festival, é, mas isso foi um pouquinho antes. Nessa viagem a gente fez um pouco do leste europeu, fizemos França, fizemos Alemanha, Espanha, Portugal, Holanda, e aí teve aqueles países, Tallinn, Estônia? Estônia, Lituânia, enfim, pegou um pouquinho desse lado aí. Uhum. Mas é isso. E assim, ó, é, por exemplo, quem vê o primeiro DVD, vê o Cláudio lá, com a Cláudia Castelo Branco, a Gisele Santana, a Késia Decoté e a Jadna Zimmermann, né? Quem vê o Isso. segundo, só vê o Cláudio daqueles lá. É por que que Não, troca tanto, assim? não, não troca tanto assim, mas tem uma troca que é natural. A gente foi entendendo que na orquestra ele funciona bem para os pianistas que estão nessa fase entre sair da universidade Hum, e ganhar experiência, ou seja, ele é um trabalho que oferece uma oportunidade, e isso a gente viu como feedback de todos que tiveram lá,
que eles chegam, entram, têm uma oportunidade gigantesca de se apresentar em palcos que eles não teriam se apresentado, vem aquele negócio do nervosismo, de enfrentar o palco, aquela coisa. Por outro lado, e aí eles vêm, trazem uma dinâmica, incorporam, trazem. E quando chega num determinado momento, eles também precisam criar o caminho deles. Então, muitos deles foram para fora fazer mestrado, doutorado. Então, Então, nessa lida, entra alguém no lugar, e assim vai desse fluxo, né? assim, ó, Cláudio, tu dá aula na Unirio, né? É Agora eu isso? estou na Unirio. Na Unirio. Tá, e alguns integrantes são alunos de lá, é isso? Então, no começo eu dava aula na UFRJ, então vieram muitos alunos da UFRJ. Essas que eu falei, essas do Depois DVD de 2007, são alunos, então? eram todos alunos da UFRJ, né? A Cláudia Castelo Branco, Gisele Santana, Kézia Decotê. A Jadina não, a Jadina já era uma percussionista que tocava Percussão. com a Zélia Duncan, mas ali formou um trabalho muito legal. A, a Kézia trouxe ideias maravilhosas, porque um pianista, para quem conhece, né, você é papo pianístico, assim, mas eu preciso do som aqui com pedal, para ele soar mais molhado, mais bonito. Só que aí o baixista precisava do som staccato, assim, sequinho. Não dá, piano quando você aciona o pedal, se ele tocar ali, ele vai tocar, não vai ser sequinho. Então, eu lembro que a Kézia trouxe a coisa do pedal suturizado. Não, a gente levanta aqui com umas linhazinhas. Cara, foi genial a solução que ela trouxe, né? Aquela Porque linha que passa não sei o que é, passa ali. exatamente. Foi ideia Que dela, aquilo então. Uhum. não, a linha que levanta os abafadores do piano. Você vai Ah, ver que tá, tá. são várias linhas, né? Achei que era Mas outra. sim, aquela linha que você está falando, que na verdade é uma linha de pesca, Isso, aham, uma linha de pesca número 48 para dar sonoridade de rabeca, ela faz um som de rabeca, porque aham. você passa a corda por baixo da corda do piano, você passa essa linha de nylon, e você fricciona com breu. Breu é aquilo que você passa no arco do violino, né? Aham, Para sim. poder dar fricção. Você fricciona a própria linha não a corda do piano, você fricciona a linha Uhum. da pesca, né? A linha de pesca, que a vibração dessa fricção ela aciona a corda do piano, que ela está ali em contato ali embaixo, e ela começa a dar um som meio de rabeca. Então A você vê gente que. ouve bem característico no repente, né? Se não me engano, é no repente. Exatamente. Começa só Eles, com esse som. exatamente, perfeito. Né? E, enfim, a gente foi achando soluções, a gente fez dentro do piano uma escola de samba, né? Assim, de repente o piano soa como uma escola de samba, de repente o piano soa como um funk. Até, Cláudio, assim, ó, uma dúvida minha, assim, ó, quem entra, vamos dizer, para entrar no piano orquestra, tá fora, no caso da Jade, não, quem fizer só a percussão, tem que ser um excelente pianista e tem que ter uma bela noção de percussão também. Porque, por exemplo, na Pagode Preparado, acredito, que vocês terminam todos batucando e não é qualquer batuque, né? Não é? Para alguns pode parecer fácil, eu toco bateria, né? Então eu tô vendo aquilo, tá, eu conseguiria fazer, mas Lógico. mas assim, se tu não tem uma noção e vocês fazem numa sincronia perfeita, É. né? Então tem Bom, que ter uma Eduardo, noção de percussão para entrar também, né? Para ser membro. com certeza. Isso foi um caminho também interessante do piano orquestra. Eu vejo o piano orquestra também como um lado educativo muito forte, sabe, assim, porque os alunos que saem da universidade, às vezes de formação clássica, porque o que que o piano orquestra precisa? De um pianista que toque muito bem, mas ao mesmo tempo também seja bom de tempo, de groove, de ritmo. E o que que acontecia? Eles vinham com uma boa formação clássica, mas chegava na coisa do groove, o tempo era meio flutuante, a precisão, não tinha essa escola da música popular, da precisão rítmica e tudo mais. Então, isso a gente providenciava dentro dos ensaios. Então, a gente usava uma boa parte dos ensaios para trabalhar essa questão rítmica, fazer sessões de percussão no corporal, percutindo na madeira, E etc. no caso do pagode preparado, como eu falei, esse final pode parecer fácil porque vocês fazem brincando, né? Quer dizer, uma coisa que está super bem treinada, que a sincronia é perfeita ali. Se tiver aquilo que tu falou, se um der uma derrapada, estraga tudo, né? E a gente vê, tem que ter uma bela de uma noção e bastante prática também, né? Mas acaba com a sessão rítmica, né? É, Não tem jeito. o, E assim, ó, vocês continuam fazendo essas pesquisas para.
Eu não sei quem que faz mais, provavelmente tu que faz mais, mas eu acho que os outros membros também para descobrir novos timbres, assim, outros objetos. À medida que a gente vai avançando, né, é uma questão de tempo, né? No começo a gente fez muitas pesquisas e falou, cara, isso é infinito, não tem fim, né? As possibilidades de extração sonora do piano. Então a gente começou com aquilo que está muito bem apresentado lá no primeiro DVD. O segundo já a gente já migra um pouco mais para um repertório um pouco mais, enfim, com a música popular. E aí depois a gente começa nessa coisa do espetáculo. E aí entra essa coisa do, assim, a gente está falando da precisão rítmica e da coisa dos elementos timbrísticos. Na segunda formação, continua avançando, né, assim, tem uma seção com elásticos, assim, super bonitas, numa música chamada Perk, e eles passam os elásticos por baixo das cordas e tocam em quintas, faz quém, quém. Uhum. Parece um contrabaixo, cara, impressionante, assim, dá uma ideia de contrabaixo. Lógico que não é aquele som característico, mas fica muito bonito, assim, a timbragem com o piano. Vocês devem. Então, Pode falar, pode falar. a gente foi sempre descobrindo novos tipos de. Foi aprimorando as sonoridades de percussão, a gente foi explorando outras ferramentas, tentou umas baquetinhas, tentou uma escovinha, protegendo sempre o piano, etc. E a gente foi conseguindo achar outras sonoridades. E isso não acaba. Eu lembro que a gente fez também na Unirio um setor de extensão, um curso de extensão, chamado pianofonia. Ou seja, eu acabo chamando ele de quase que um filhote do piano orquestra, Uhum. porque ali os pianistas têm a chance de entender piano preparado, de entender como é que funciona, as técnicas, fazer do piano um instrumento coletivo, ver como é que funciona essa coisa de dividir o piano, porque o pianista é educado para reinar sobre as 88 notas, é toda minha, né, esse Uhum. espaço. E ali ele aprender a dividir também é um desafio. E assim, Então, falou das influências do John Cage, né? Mas além do John Cage, não, eu não digo no teu caso em si, para o piano orquestra mesmo, deve ter influência do Hermeto também, né? O Hermeto Pascoal, quem é que mais experimenta qualquer objeto para tirar som de qualquer coisa, né? tem o Hermeto, tem muitas pessoas. O Hermeto faz um trabalho muito. Enfim, o Hermeto é o Hermeto por tudo que ele construiu, da música dele, do Impressionante, né? piano dele, que é genial também. E Que ele tecladista que mostra, ele é. Espetacular sim, tecladista. sim, espetacular. E, enfim, uma história incrível, né? Com uma história construída aí, deixou um legado Uhum. imenso, né? Assim, Ele de toca até composição. lago, né? Lago. Toca tudo ali, tudo é motivo de música para o Hermeto, e que é É maravilhoso isso. impressionante. Eu imaginei É, que vocês tinham. Quando a primeira vez que eu vi, eu pensei, me lembrei do Hermeto Pascoal, porque eu falei, mas o show dele, ele conversa bastante com o público e tal, e ele vai dizendo, ó, aqui eu vou usar tal objeto, aqui eu tenho uns brinquedinhos meus e tal. E eu me lembrei na hora que vocês também experimentam bastante objeto, bastante coisa, né? E assim, a ó. diferença para o piano orquestra é que eu estava vendo que fazer um trabalho de piano preparado é uma coisa. Agora, piano preparado, que é essa técnica, né, de usar instrumentos. Agora, quando você tem 10 mãos, eu brincava falando assim, uma andorinha sozinha não faz verão. Ou seja, com dois braços você pode ser exímio, mas se você quer realmente soar com uma intenção de orquestra, você tem que ter mais de dois braços. Então não Uhum. tem jeito, entende? Assim, porque um tem que fazer a baquetinha nas cordas, o outro tem que chegar lá embaixo e dar o bumbo, o outro tem que fazer um acorde do piano, o outro tem que fazer uma linhazinha. Então, realmente, assim, o número que a gente chegou assim como sendo ideal, enxuto, seria o de cinco em torno do piano, né? Sim, 10 mãos e um piano. é fantástico. Ô, Cláudio, agora eu quero saber algumas coisas a respeito da minha preferida, tá? A minha música preferida, eu já te falei qual é, né? Na verdade, assim, vocês fazem muitos arranjos de outras músicas e além de composições próprias, né? Eu não sei se vocês fazem mais arranjos de outras do que próprias, mas a minha preferida é uma de vocês, é uma própria, que é o Labirinto. Ah, Essa cara, música, quando eu sim. pergunto pra alguém, já ouviu piano orquestra? Não. Aí eu mando lá, vai, olha, bota no YouTube, piano orquestra Labirinto.
a pessoa se apavora, no bom sentido. E aí que eu te pergunto o seguinte, uma pergunta que o meu guri, ele não tá aqui agora, o meu mais velho, esse que adora também. Eu falei para ele, que pergunta que tu quer fazer? Ele não, no fim, não tá aqui agora. Ele ia fazer para ti. Por que o nome Labirinto? O nome dessa música? Eu lembro que a gente compôs ela. O primeiro disco, o primeiro CD, ele é bem autoral, né? Assim, muitas composições. E a gente estava compondo, ainda faltava uma última música e a gente começou a compor ela aqui, né? Até porque não dava tempo, tinha que ensaiar no lugar onde a gente ensaiava e tinha que compor. Então a gente começou a distribuir o tempo e e aí, a partir daí, o que que foi? O Labirinto, ele começou com um elemento temático aqui, aí entrou com outro, aí entrou com outro, e entrando um monte de mãos. E pra gente quebrou um novo paradigma, porque, assim, as mãos eram muito perto uma da outra, e o pianista não está habituado a estar articulando com velocidade, e ter alguém do outro lado, do lado dele articulando também. Ele vê aquela outra mão e fala assim: "Cara, vai bater". Se desconcentra, acaba não conseguindo tocar. Então a gente tinha que fechar o olho no começo, assim, falar: "Não, vai dar certo, acredita". E dava, né, assim. A gente organizava alguns movimentos, assim, para ir exatamente paralelo, para não haver choque, não haver colisão, e aí a gente conseguiu. Então o Labirinto, na verdade, ela é uma música que ela tem um elemento temático que se repete, que se repete, que vai construindo, as mãos vão entrando, e ela vai ficando meio cíclica, né, ela é meio minimalista, assim, nesse sentido, né, Parece um por isso que labirinto, é isso? é um labirinto que você não sabe onde é que começa e onde é que termina, né. Aí é incrível assim, porque ela tem, quando chega naquela parte que todos fazem aquela escala, né, descendo as notas, depois recomeça. Qualquer pessoa que eu vejo assistindo essa música, nessa parte que faz essa escala e recomeça, é ali que a pessoa diz: "Ah, mas que música!", sabe? Se impressiona. Ali sempre tem algum comentário. E porque a cena, aquela cena do DVD, troca de cena bem na hora, troca de ângulo, a câmera bem nessa hora, dá uma. Foi perfeito aquilo ali, foi muito bem feito. Exato, né. E, E e você aí vê eu que a gente pergunto estava também, lendo ali, né, e lendo, eu lembro que a Gisele pegava assim, ó, não dava isso, nem, ela só joga a partitura para trás, isso, não dá nem tempo de isso fazer que eu a ia te virada. perguntar da partitura. Precisa? Sem a partitura vocês conseguiriam tocar? Não, acho que sim, é que naquela época eu estava aquilo tinha acabado de sair do Ah, forno, sim, sabe, assim, claro. então, falo: "Cara, bota aí porque", né, E ela só foi qualquer tocada em 2007, só naquele DVD. não, assim, em termos de DVD sim, né, em termos de DVD sim. Mas em shows. E sim, tocamos em shows. Ela precisa estudar, ela é uma das mais desafiadoras, viu. Por isso que é melhor. E assim, ó, vocês vindo, Quando a gente mudou de formação já ficou difícil de né, repetir. quando vierem para o Rio Grande do Sul, vocês vão tocar essa aí, tá? Por favor. Porque assim, ó, Vamos eu tava sim. olhando, vocês estiveram em Porto Alegre no ano passado, no começo do ano passado, eu não fiquei sabendo. Vocês tocaram perto Ah, de onde sim. eu estudei, bem pertinho de onde eu estudei. Eu não tô mais em Porto Alegre, eu tô morando a 100 quilômetros de Porto Alegre. Vocês Você está sempre tocaram no, no como é que é o nome do lugar? É Ling, foi no Instituto Ling. isto, é entre o Colégio Farroupilha e o Colégio Anchieta. Eu estudei 11 anos no Colégio Anchieta. Eu morava um bairro de distância, vamos dizer. Porto Alegre é grande, né? Que E eu isso. pensei, nossa, se eu soubesse, eu tinha ido lá. Mas eu não fiquei sabendo. Foi muito legal, já era dentro de tempos pandêmicos, né, assim, É, a também. gente a gente teve algumas contratações, assim, que envolviam viagens durante a pandemia, e uma dessas a gente tinha que usar face shields, era no co sabe, tinha Ah, muitas sim. coisas estabelecidas, assim, para viajar com segurança e etcétera. Porque a gente ainda não estava tão relaxado, né, ainda em janeiro do ano passado, né, Sim. com relação à Mas, pandemia. Mas mas assim, ó, quando vocês vierem próximo, não tem previsão para vir para o Rio Grande do Sul. Eu dei uma olhada, aliás, a agenda que tem no site acho que é antiga já. ela não está atualizada, é. Quando vocês vierem, vocês vão botar Labirinto no repertório, tá? Olha, essa aí vai ser em sua homenagem, com certeza. É fantástica essa música. Cláudio, agora sim, ó, vamos sair um pouquinho do piano orquestra agora. Vamos entrar no rock progressivo aqui. As tuas Vamos. influências pessoais, assim, vamos dizer, não só no progressivo, mas engloba também alguns, estavam me comentando já, né? Cara, olha, eu adorava ouvir rock progressivo, fazer os cálculos aqui entre
9 e 15 anos, eu gostava muito. Eu só não tinha oportunidade de ouvir isso na casa dos meus pais, então eu Uhum, ia para casa dos meus amigos. uhum. E, os Borghertes, assim, que eram 3 irmãos e uma irmã mais velha, que tinha todos os LPs, então eu gostava de ficar lá para ficar ouvindo todos aqueles LPs do Yes, do Jethro Tull, enfim, Emerson Lake and Palmer. Emerson Lake and Palmer, exatamente o que a gente estava falando. Cara, o Emerson Lake and Palmer me impressionava demais, era um pianistaço, né, O cara, assim, Emerson é um animal, né. Eu fui no show então tinha deles em 97 em Gramado, Festival de Cinema de Gramado, e era ao ar livre. E eu pensei, olha a minha cabeça, é ao ar livre e tal, de graça, né? Então eles não vão tocar muita coisa, vão tocar umas meia dúzia de música. Não, acho que foi 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas de show. Foi um show normal. tem o Keith Emerson, o Emer Kate Emerson. que barato. É incrível esse homem que ele fazia. E o Patrick Moraz estava falando também, né, do Yes. É, o Patrick Moraes tem um trabalho também muito legal dentro do Yes. Eu gostava também, de Rick Wakeman, Ah, sabe, assim, claro. da Viagem para Inglaterra. Enfim, tudo isso, eu achava mó barato, porque eu via aqueles sintetizadores, aquela parede de mini Moogs, né, que era o que ele fazia ali naquela época, eu achava aquilo tão E, e, fascinante. e eu te vendo tocar aquelas músicas mais virtuosas, assim, não tem como eu não lembrar deles. Por isso que eu imaginei que tinha influência deles. Porque, bom, o Emerson é pura virtuosa, né? Era, né? Infelizmente já morreu. O Rick Wakeman também. Entre outros, o. Ah? Todos eles têm uma base, de formação clássica, porque o rock progressivo ele junta os elementos, né, barrocos, É, renascença, tem um pouco da música celta também, né, ali aquela, e acho que dentro disso aquele groove né, pega a coisa da batera, do rock, e junta com isso. Eu acho que começou ali na Inglaterra mesmo, na década de 60, é. Na, 70. na verdade, o rock progressivo tem muitos subgêneros, né? Então, tem aqueles subgêneros que praticamente quase não tem erudito até, porque o principal é que o mais conhecido é Emerson Lake and Palmer, Yes, né? É o progressivo Temos sinfônico. Mas, por exemplo, conhecimentos. a minha banda preferida, quando eu conversei com o Mu, ele disse que ele não tinha nada deles. Eu acho que tu não deve ter também, porque não tem muito teclado, que é o Rush. O Rush. Ah, Mas é que assim, tá. ó, bateria, né? Neil Peart, pra Aham. mim, melhor baterista de todos os tempos. É que Imagino. o Rush foi o que me iniciou, né, no progressivo. Eu conheci o progressivo através do Rush. E eu viciei de um jeito que eu incomodei as pessoas, eu incomodava demais. Eu não parava de falar só de Rush. Através do Rush eu passei a conhecer o Yes, o Emerson Lake and Palmer. Aí eu fiquei fanático, né, pelo gênero, né? Mas daí, pesquisando com a internet, a gente vê que tem muitos subgêneros. Tem o rock progressivo italiano, que virou um subgênero de uma explosão que teve de banda italiana, né? Que fazia um som um pouquinho diferente das outras. Mas eu acho que a maioria tem esse erudito, assim, no meio, e os tecladistas são incríveis. Você conhece Focus também, né? Focus, espetacular também. Pô, Desbandeiro no adorava. teclado. É, O Pink Floyd, por exemplo, não, o Floyd, cara, Richard Wright já não é virtuose, né? não, a gente tem que falar também de Frank Zappa. Eu não sei se você curte ele, assim, mas, Eu conheço pouquíssimo do Frank Zappa. É um tema de casa para mim. cara, vale a pena, assim, fica a dica, assim, ele tem um tema chamado Black Page. Deixa eu anotar aqui. Black Page, página escura. É, isso é uma das coisas que mais me impressionaram, assim, de tudo que eu ouvi, né, porque uma coisa assim de guitarra, distorcida, rock, não sei o quê, mas ele também tem. E o Black Page, cara, começa no show que ele brinca assim: a gente fez um show para um público aconchegante de 14 mil pessoas. Ele fala sempre irônico, né? Aham. Aí você ouve a primeira parte do Black Page, é um solo de batera. Solo de batera. Cara, tudo escrito, tudo escrito. É o Vini Colaiuta tocando. Uhum. Cara, quando ele termina aquela primeira sessão e entra de novo, entra com uma banda toda instrumental, tocando todas aquelas viradas e tocando todas as, cara, com um senso melódico incrível.
Falo: "Nossa, cara, que coisa genial". Assim, É. então, você vê, é uma peça de bateria, escrita para batera, que foi orquestrada a partir daquelas coisas. Sabe que É eu espe falou isso e agora eu me lembrei, voltando até o Hermeto. Eu tenho um vídeo que também o meu guri mais velho adora ver de Montreux também, Montreux, de 79, que ele toca o Forró Brasil, Aham. faz um experimentalismo assim, e todos os instrumentistas espetaculares, né? Aí esses dias eu vi um vídeo dele que eu nunca tinha visto, é um pouco depois, eu não me lembro que ano é, eu acho que é um pouco, 80 e pouquinho. Começa só bateria, um tempão o cara destruindo na bateria, aí entra um percussionista, eu não conheço os músicos, e destrói na percussão. Dali a pouco entra o pianista, faz absurdos, e eu pensei, mas é show do Hermeto, cadê ele, né? Porque é muito tempo, muito, muito tempo. Depois entra um baixista, destrói, depois vem o homem, né? Eu tava vendo esse povo aí, eu acho que são os mesmos que foram uma vez no programa do Jô Soares, só que daí eles mais velhos. Eu tenho quase certeza, é incrível como o grupo que acompanhava ele eram todos assim espetacular. Não é qualquer coisa, é incrível, né? Falar de outro, o Cláudio, que tu deve gostar é o do Gênesis, né? O Tony Banks, Pois tecladista. é, eu gosto também, eu ouvi eles bastante, assim, eu não estou agora com uma lembrança clara, mas, cara, Muito bom, muito bom. me Houve fala First of um Fifth, pouquinho. o Mu ele fez um vídeo, ele tocando a introdução dessa música, First of Fifth. É espetacular. Ele disse que, ó, eu estudei bastante para conseguir fazer essa introdução e tem erro. E eu falei para ele, que erro, mas eu não vejo erro nenhum. Não, tem uma coisinha ali. Eu falei, não vejo nada, rapaz. First of Fifth. Ah, Mas, Cláudio, assim, ó, tá muito sendo legal falar contigo. humilde. Oi? Não, de qualquer forma, eu acho que, assim, o rock progressivo, ele é uma escola importante, viu, só para a gente fechar esse assunto, eh, eu acho que deixou um legado imenso. O Keith Emerson, não sei se cheguei a falar, só vou contar essa historinha aqui rápida. Ele escreveu um concerto para piano e orquestra bem difícil de tocar, bem difícil mesmo. E eu tive a chance de conhecer um pianista na Austrália, que é maravilhoso, e ele acho que ele foi o primeiro a tocar esse concerto na história, assim, porque Uhum. ele escreveu, mas ele não tocou, e depois entregou para o Michael Kieran Harvey. O Harvey tocou, né, em Londres, estreou, cara, e o concerto é incrível, é Deixa eu muito te bacana. perguntar, isso não é o John Lord que fez isso? Do Deep Purple? Porque o Deep Purple tem o piano, o concerto É para. possível também que ele tenha feito, é Peraí, possível. concerto para piano e orquestra. Pois esse do Emerson eu não me lembro agora. Não, é muito legal. É uma coisa que eu não conhecia, eu acabei descobrindo agora. Agora o Deep Purple também eu adorava. Deep Purple, Fantástico, poxa, super fantástico Deep Purple. Eu adorava. fui no show deles também. Eu vou te dizer uma coisa, assim, eu fui em shows, alguns shows já, assim, dos dinossauros, né? Eu fui no Rush, fui no Emerson Lake and Palmer, fui duas vezes no Yes. Só que, assim, os primeiros que eu fui, eu não pensava em tentar falar com eles na saída, sabe? Se tu tiver paciência, às vezes tu consegue. Claro, no Rush não dá, era muita gente. Roger Waters também não dá. Aí, o do Emerson Lake and Palmer, de 97, eu teria conseguido, porque eles eram muito acessíveis e era ali ao ar livre, era assim, estava fácil, sabe? E eu até hoje eu tenho um arrependimento, mas eu consegui bater um papo com o Tis Van Lier do Focus e o Pierre van der Linden, o baterista também. Eu vou te mostrar uma coisa aqui. O, eu pedi pro Pierre van der Linden se ele podia me dar uma baqueta. Aí ele falou, tonight, aquele usou aquela noite. Olha os fiapinhos aqui, ó. Ele tocou com vigor nesse dia, hein? Olha Eu lá, botei o canhoto aqui. que legal. Nunca usei. E tu vê, se tu quiser, tu consegue falar. O Rick Wakeman, eu fui em dois shows dele, consegui falar duas vezes com ele, sabe? Do Yes, eu consegui falar com eles, menos com o Steve Howe, que fugiu. Mas os outros, super legais, né? E também só isso. Isso aí era uma coisa que... Legal. Ah? Mas é muito bacana, são seres humanos que você pode chegar lá e conversar depois. E esse pessoal desse tipo, esses já macaco velho aí que toca um tempão, eles não têm, não é que nem gurizadinha boba. Então eles te tratam assim como se fossem teus amigos, né? Isso é que é legal.
Bem legal. Mas, Cláudio, assim, ó, te agradeço demais. Já estamos uma hora já falando aqui. É É, rapidinho, né? Vamos oi? lá. Eu muito agradeço, Edu. Foi muito Ah, eu legal. que, assim, fantástico falar contigo. Quero muito ir num show de vocês. Quero ouvir Labirinto lá. Vamos marcar isso, sem falta. A próxima ida vai ser com o Labirinto. Tá? Na próxima ida para o sul do Piano Orquestra vai ser com o Labirinto. Vai, mas eu preciso saber, porque isso não é muito divulgado, né? Hoje em dia, É, tu falou, vocês foram no Faustão, tocaram em vários lugares, mas a gente aqui, público, assim, não fica sabendo muito quando tem show se a gente não vai atrás. é difícil. A gente hoje está tendo, a gente está dependendo hoje muito também das redes sociais, né? Assim, para que elas É, fazer essa mas divulgação. A gente está num outro momento de marketing digital, etc., né? Do músico começar a fazer isso com mais intensidade. tu Então, quer deixar o teu site para o pessoal visitar? olha, eu tô no Instagram, né? Com o nome extenso, Cláudio Dauelsberg, Dauelsberg, Tá escrito aqui, e para nós aparece o teu nome aqui. aí, né? Uhum. Beleza. Então, é, tem site, tem Facebook, tem Spotify, tem Deezer, tá tudo lá. É só Se querer ir quiser ver atrás. a página do Piano Orquestra, tá lá, a página do Piano Orquestra, é só escrever Piano Orquestra com um O só, né, entre o piano e a orquestra, e vocês vão chegar lá rapidinho. E assim, ó, muitos parabéns pelo teu trabalho. Tu é um pianista espetacular. Vocês todos do Piano Orquestra são excepcionais. É, dá para perceber que não tem como tocar lá sem ser espetacular, porque para fazer o que vocês fazem não é qualquer um, tanto no teclado como na percussão, né? Pois E é. então não tem como não te parabenizar pela criatividade de vocês também. É realmente impressionante, tá? Uma pena que não é tão divulgado como deveria. E muito obrigado mais uma vez por ter reservado esse tempinho Obrigadíssimo, aí. Marco. A gente vai se falando e depois manda notícias aí, tá bom? Tá bom, vou num show teu aí, vou num show de vocês e ver o Labirinto lá. Você vem em Valeu. breve. Grande Um abraço. abração, Cláudio. Valeu mesmo. Tchau, tchau. Valeu.